3, 2, 1. Bom, acho que agora o pessoal puder ativar o mudo e a gente começar as apresentações aqui. Aí, conforme o pessoal vai entrando, a gente já vai dando continuidade e daí a gente segue. Beleza? Ok, beleza. Bom, vamos lá. Eu sou o Antônio, da New Standard. Muitos de vocês me conhecem aqui. Eu estou na New Standard já há 10 anos e a gente está com um projeto interessante agora de trazer pessoas que são autoridades no assunto, assim como o seu Sérgio, para demonstrar soluções ou meios de se trabalhar com assuntos importantes no dia a dia do lojista. Então, a gente escolheu o assunto mais legal que vocês precisam, o assunto mais importante ali também que envolva os seus produtos, e é a precificação. E ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que o seu Sérgio. Pode apresentar aí, seu Sérgio. Olá, um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo convite, né? E estou à disposição. Nós vamos fazer uma pequena demonstração. Claro que a gente nunca vai conseguir esgotar um tema que a gente não conseguiu vir trabalhando ao longo de tantos anos da forma correta, né? Mas aí é um começo, é uma sementinha que a gente quer plantar aí. Muito obrigado. Isso mesmo. E daí, para ajudar a nortear a gente nesse tema tão amplo ali, a gente veio conversando com lojistas e reunindo as principais perguntas ali que vieram trazendo, e essas perguntas estão justamente nas imagens que eu fui publicando, nas questões que eu fui conversando, e o nosso tema hoje de pricing, a gente acho que tem que começar mesmo falando o que é exatamente pricing, né, seu Sérgio? Que eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão meio deturpada do que é pricing e eu acho que você consegue explicar certinho. Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de pricing, a gente tentou no começo desse trabalho achar uma palavra que em português conseguisse definir, né, a ferramenta, mas acontece que a gente optou por usar o que o supermercado já utiliza, o ato de precificar, né? Não é uma tradução. Se for uma tradução, é uma tradução livre, mas é o ato de precificar. Quando a gente fala de precificar em português, a gente confunde com a ação de colocar a etiqueta de preço ou colocar o banner de preço. Então, por isso que a gente manteve a palavra em inglês, né? Justamente para já não criar essa dúvida, né, nas lojas, uma vez que é um trabalho novo no segmento de material de construção. Então, a gente optou por manter isso e já explicando, né, que tudo que a gente faz para chegar num preço de venda ideal. Perfeito, perfeito. Então, essa questão aí é uma questão bem delicada, né? Que é a composição do preço do produto, a composição de tudo isso. E para isso, já vamos entrar então no nosso primeiro tópico lá. O nosso primeiro tópico conversado é: qual é a melhor forma de acompanhar a precificação do mercado hoje em dia? Ok, vamos lá. A gente tem visto que o segmento de material de construção, se você pegar 15 anos atrás, a gente tem observado que os custos operacionais, custo com folha de pagamento, custo com combustível, água, luz, telefone, eles praticamente dobraram. Então, as lojas, elas conseguiram, né, elas estão se adaptando aos custos, trabalhando com esses custos, porém, quando a gente vai observar a variação da margem aplicada pelas lojas ao longo desses 15 anos, houve um congelamento praticamente das mesmas margens que eram aplicadas 15 anos atrás, trabalhando com os custos que são quase o dobro do que eram há 15 anos atrás. Então, esse trabalho ele tem o objetivo da gente fazer a loja reverter essa curva
e também de criar uma cultura no mercado, né? De como a gente trabalhar isso agora dentro do mercado, de maneira que todo mundo entenda, né, que é necessário, agora já não é mais uma opção, é necessário entender qual é a melhor forma de precificar, né? Então, hoje em dia, a gente tem assim, sempre nós vamos fazer um paralelo com o supermercado, porque a gente afirma que se algum supermercado trabalhasse como o material de construção trabalha colocando os preços nos produtos, a gente não teria no Brasil nenhum supermercado aberto mais. Então, essa é a provocação, porque quem começou com essa história é o pessoal do supermercado. E aí a gente tem que trabalhar sempre mirando em quem trabalha bem, né? Então, o conceito agora, a gente quase que despreza o preço de custo, entre aspas, né? Que a gente não despreza, mas o conceito é de notoriedade. Então, vamos lá. No supermercado, quais são os produtos que todo mundo sabe o preço? Se a gente entra num supermercado, ou se a gente pega um tabloide, um jornalzinho impresso de qualquer supermercado, nós vamos observar lá que tem mais ou menos os mesmos itens, se não forem os mesmos itens, independente da concorrência. Exato. E aí a gente costuma decidir a nossa compra em um determinado supermercado X ou Y, porque a gente acha que lá é mais barato o açúcar, o óleo, a cerveja, o contrafilé. E no nosso segmento, nós também temos a nossa cesta básica, nós também temos os produtos que todo mundo sabe qual é o preço. Então, nós classificamos agora, o conceito aplicado é o conceito da notoriedade. Quanto mais as pessoas sabem o preço do produto, maior a notoriedade. Quanto menos as pessoas sabem o preço do produto, menor a notoriedade. Então, existem maneiras de fazer isso, né? E a gente, às vezes, está na loja, o cliente chega, ele vem e fala assim, quanto é o seu cimento? Aí a gente fala o preço do cimento, ele tira a lista de orçamento, faz o orçamento, daí quando você vai terminando o orçamento, você vai ver não tem nenhum cimento. Daí ele te fala assim, não, eu quero saber se a sua loja, eu só perguntei para saber se a sua loja tinha preço bom. Então, isso acontece muito, né? Para mim, que fui lojista, isso acontece sempre. Então, a gente usa o conceito da notoriedade. Nós temos que ser barateiros nos produtos que os clientes sabem o preço. E a gente não necessariamente precisa aplicar margens baixas nos produtos que os clientes não sabem o preço. Então, aquele conceito da notoriedade, nós vamos aplicar ele ao extremo. Quanto menor a notoriedade, nós vamos testando a elasticidade de preço e medindo a venda, testando e medindo a venda. Perfeito, perfeito. E então a gente sabe, né, que tem sempre aquele cliente que ele vive pesquisando, né? Então ele vem nessa pegada e às vezes só para te classificar, né, no mercado. Às vezes ele quer te classificar como barato ou como caro, então ele vem com um produto-chave, assim como o arroz, assim como o do supermercado, né? Belo exemplo essa questão do supermercado, que é um setor que investe muito nesses tipos de tecnologias, e essa questão de investimento em tecnologias para um setor específico, o material de construção ele veio muito atrás disso, né? Ele veio muito atrás. Então, a gente vem trazendo sempre essas questões, né? Bom, e ao seu ponto de vista, Sérgio, como que é chegar ao preço ideal de correlação de materiais que tenham que alguns clientes nossos chamam como boi de piranha, né? Que é para atrair esse cliente. Qual é a correlação de participação no seu mix de produto ali do material chamativo, do restante que o cliente às vezes nem tem conhecimento da margem do que é trabalhado e tudo mais? Qual que seria o equilíbrio disso? Ok, vamos lá. A palavra é essa mesmo, equilíbrio de margens, né? Então, a gente tende a buscar a margem média. Quando a gente resolve usar a ferramenta de pricing, a gente tem que abrir mão de ficar fazendo conta de produtos individualmente. Então, os produtos que são aqueles de alta notoriedade, que todo mundo sabe o preço, não somos mais nós que colocamos o preço de venda. Quem coloca o preço de venda são os nossos concorrentes. Ou seja, se a gente está vendendo cimento a 31,
e o nosso concorrente do lado ali está vendendo a 30, a gente tem que, no mínimo, vender a 30. Né? Então, existe uma preocupação da gente não criar uma guerra de preços, né? Mas a gente também tem algumas outras ferramentas de contrapartida. Ah, mas o que eu mais vendo são os produtos de alta notoriedade. É verdade. Só que numa loja, ela normalmente ela tem 3, 4, 5 mil itens. E quando a gente observa, a metade do nosso faturamento está calcada em aproximadamente 250 ou 280 itens. Ou seja, numa loja que tem 3, 4 mil itens, nós temos muito outros produtos que a gente consegue trabalhar para compensar e no fim do período, no fim do mês, a gente ter uma margem média maior do que se a gente colocar tudo 50% ou tudo 60%, que é o jeito que a gente vem fazendo ao longo dos anos aí. Dentro disso daí, a gente ainda tem aqueles produtos de sazonalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, a gente vendia o produto que a gente tivesse na loja, as portas da loja não estavam abertas, a gente estava vendendo o produto da marca que tivesse, com o preço que tivesse. Porém, quando eu analiso a margem média das lojas que eu tenho acesso, nesse período, foi o período que as lojas mais perderam margem. Então, ao invés delas aproveitarem a sazonalidade por um fator externo, que a gente não tem controle nenhum, porém, que a gente poderia ser beneficiado por ele, nós temos alguma trava, um hábito, um costume de não aproveitar esses momentos. Então, por exemplo, se a gente está num período de chuva, onde a gente sabe que vende muita telha de amianto, talvez a gente não tenha necessidade de fazer promoção de telha de amianto, né? Em contrapartida, lá na outra ponta da planilha, nós temos que ir testando a elasticidade. Que diferença faz a gente vender um produto, de repente um produto que vende 2 por ano? Que diferença faz a gente vender a 1,99, 2,99 ou 3,99? Não vai fazer diferença. Isso é testar a elasticidade. Só que isso tem que ser feito com bastante cuidado, porque é importantíssimo a gente acompanhar a venda daquilo, né? Então, algumas coisas muito básicas, né, a gente pode ir fazendo. Sempre está acompanhando o preço do concorrente lateral, que é aquele que está a 15 minutos da gente a pé de bicicleta ou de carro, e sempre testando a elasticidade na outra ponta da planilha. Aumenta 10 centavos em cada item, arredonda tudo para 99 centavos e vai testando aquilo, né, que a gente vai vendo um crescimento diário nas margens. Não assusta, a primeira resistência é nossa e a segunda é do nosso vendedor. Normalmente o cliente acaba nem reclamando, tá? Então, assim, é um trabalho novo, talvez para muitos de vocês, mas a gente tem aplicado isso em algumas lojas há mais de 15 anos, então não é nenhuma, a gente não está arriscando nada aqui, então podem ficar sossegados. Então, beleza. Então, nós estamos falando ali, tecnicamente, é mais da curva ABC dos seus produtos, né? Então, ali em torno de 250 produtos ali é o mix de giro mesmo, né? Então, dentro deles, a gente tem essa necessidade de ter um olhar atento nessas margens, né? E Positivo. vamos lá. Bom, e baseado nessa questão de margens aí, nessa questão de preços, né? A gente tem mais uma outra questão muito importante disso, que é como chegar no ponto onde um produto ele dá lucro ou ele dá prejuízo. Essa observação tem que ser por produto, por grupo. Qual que é a sua visão sobre isso, seu Sérgio? Vamos lá. Desses 280 itens que você citou, nós temos aproximadamente 30 a 50 itens que são os itens super sensíveis. Eles são sensíveis por um motivo muito simples. Todo mundo sabe o preço deles e a gente não vai poder mais trabalhar com o preço que a gente gostaria de trabalhar neles. Então, se a gente for ficar fazendo conta desses 30 ou 50 itens, a gente vai achar melhor mudar de ramo e fazer outra coisa. Porque, provavelmente, quando você aplicar o custo operacional do seu negócio, você vai acabar vendo que esses produtos, eles na prática, vão estar te dando prejuízo. A gente encontra bastante isso no material básico, né? Principalmente Sim. na região do interior, né? O custo operacional lá em cima e a competitividade enorme, né? Positivo.
positivo. Porém, a gente também tem que ter mesmo ímpeto quando a gente vai se propor a fazer uma ferramenta dessa, a gente tem que ter a mesma coragem de repente, escalonar os preços acima do que a gente vem convencionando. Eu já viajei para várias cidades, vários países, e eu conversei com dono de loja, gerente de loja, em todos esses lugares que eu fui. Existe quase que uma cultura, eu não sei se é uma maldição, vamos brincando, né? Mas, assim, ninguém tem coragem de colocar mais do que 70%. Então, o grande desafio é esse, né? Colocar mais do que 70%. Às vezes o cara faz tudo errado, passa no farol fechado, sonega imposto, mas aí quando ele vai por 70%, mais do que 70%, ele acha que é pecado aquilo, né? Então, já que ele está fazendo tudo errado mesmo, né? Fazer só mais uma coisa não vai mudar. Mas acontece que ele tem a chance ali de ir equilibrando as margens e, assim, tudo que a gente vende com preço de mercado é para atrair cliente para dentro da loja. A loja tem que estar preparada para vender os outros 2.970 itens, com margens atrativas, com preços, até com a etiqueta de preço do jeito certo, o arredondamento de preço da forma correta. Então, são técnicas que a gente vai atrelando à ferramenta, que o ponto de venda é fundamental para a gente conseguir fazer isso. Marketing também ajuda muito. Quando a gente faz um tabloide, a gente seleciona, a gente já tem uma lista para uma loja normal de material de construção do que tem que ter em todas as edições de tabloide. Festival de piso, tem cimento. Mês do gabinete, tem cimento. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo, porque a gente não quer vender o que está ali, aquilo ali é para atrair o cliente para a nossa loja. Então, é uma mudança grande na cultura, é uma mudança grande no que a gente está acostumado a fazer, e eu vou adiantar já, tá? Normalmente, o comprador não é a pessoa ideal para fazer o preço de venda. Por que ele não é o ideal? Porque ele está programado quase que geneticamente, se algum dia a ciência evoluir a esse ponto, capaz de identificar no DNA dele alguma coisa programada para diminuir preço. Então, quando ele vai comprar, ele quer diminuir preço. Ele acha que todo mundo sabe o preço de 5.000 itens, assim como ele sabe que todo mundo sabe quanto que custa aquilo e que não pode colocar mais que 300%. Daí algum de vocês deve ter pensado assim, eu coloco 300%, mas é no parafuso. Parafuso não vai, porque 300% dá 2 centavos. Né? Então, assim, nós estamos falando de trabalhar com margens exponenciais, às vezes 3.000%, 2.000%, e não ficar com fama de careiro. Esse que é o objetivo. E a intenção também é a questão compensatória, né? Porque, por exemplo, se a sua loja hoje ela vende, isso eu vejo bastante nos lojistas, eu visitei muita loja já nesse tempo, e eu vejo muitos lojistas que vendem absurdamente material básico num volume muito grande, e isso faz com que a loja ela tenha uma carga para se pagar, vamos assim dizer, né? Porque o material básico ele praticamente empata a sua operação. Então, ela tem uma carga para se pagar. Então, isso tem que ser compensatório nos demais produtos e atrativo, criando uma curva A dentro desses outros produtos também. Então, você tem que criar uma curva A atraente nesses outros produtos também, para poder determinar ali os seus produtos que vão realmente te trazer lucro. Então, é uma análise de mix de produto, né? É uma análise bem grande. A exposição tem toda essa fator de venda. Nem sempre, se você observar, os especialistas de exposição são supermercados. Se você observar, nem todas as pontas de gôndolas estão os produtos mais baratos. Então, é isso que você tem que aprender. A gente tem de graça os mercados aí como maiores exemplos de técnicas de exposição de mercadoria, né? E eles estão lá para mostrar para a gente que não necessariamente é o produto mais barato que tem que ser mais exposto, entendeu? E sim, ele tem que ser divulgado para fazer a pessoa entrar na sua loja. Bom, vamos lá. E para mais um ponto ali que a gente tem para conversar,
vamos conversar um pouco agora sobre uma questão muito polêmica, né? O quanto diluir de frete? A gente embutir frete de custo, de venda, depende da região. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ok. Aí é o seguinte, a gente vai ter que tomar cuidado nessa hora aqui, porque é um momento que a gente justamente aqui começa a disruptura do que a gente fazia com o que a gente faz, né? Se a gente pegar, fazer o custeio direto é aquele que você pega o custo de impostos, custo operacional, custo de frete, e aplica no seu produto, no preço de compra, aí você, a partir daquilo, você vai aplicar a margem. Então, se a gente fizer um custeio direto num saco de cimento hoje, no mínimo, ele teria que ser vendido ao dobro do que ele é vendido. Então, a gente já entendeu no cimento, de alguma forma ou de outra, que ali não dá para aplicar aquilo. Mas em alguns outros produtos, a gente quer fazer isso, né? A gente quer aplicar o custeio direto. Agora, aí a gente começa a chamar a atenção que o custo operacional do negócio ele tem que ser pago por todo o negócio, não necessariamente pelo produto que está incidindo, né? Então, vou dar um exemplo muito clássico. Chega lá 3 tipos de argamassa, cada um tem um preço médio quilo, e aí no frete ele é o mesmo preço médio quilo, né? Então, tem gente que divide aquilo igualmente, tem gente que divide aquilo percentualmente, mas tanto faz, porque independente do que ele fizer, se ele colocar na argamassa C1 um preço muito fora de mercado, ele não vai conseguir ter a venda ideal dele, vai ficar com fama de careiro, ele pode até vender, mas ele de repente fala, nossa, no passado eu vendia 3.000 sacos de AC1 por mês, agora eu consigo vender menos. Então, assim, quem vai pagar o custo desse frete que a gente não consegue colocar nos produtos ali que todo mundo sabe o preço, que às vezes são os produtos, inclusive, que geram o custo, né? E normalmente é material básico. São todos aqueles produtos que a gente vendeu que às vezes não tem nem frete. Então, nós temos que ter margem suficiente nesses outros itens para compensar esse custo operacional com frete e também conseguir, de repente, ter sempre na margem média, no fim do exercício, ter uma margem maior. Ah, mas vai chegar um cara lá que vai querer comprar 100 sacos de cimento e pagar em 12 vezes sem juros? Vai. Mas, assim, qual é o custo que a gente tem para trazer um cliente de dentro da loja? A gente tem que pensar duas coisas. Aquele momento que ele está dentro da nossa loja, ele não está na loja de alguém. Se a nossa loja estiver melhor preparada que o do nosso concorrente, a chance dele continuar comprando com a gente é muito maior. Então, às vezes, tem até essa análise para fazer também, que fase da obra que ele está, né? Normalmente, uma obra começa pelo material básico, só que ela pode chegar até o fim da obra comprando tudo com a gente. Alguns clientes se estranham que quando a gente vai começar a fazer o trabalho de pricing, a gente já quer propor para ele fazer uma reestruturação de layout para ele poder avançar mais rápido no price. Ah, não, mas eu quero fazer o price. Não, mas aqui não dá para você fazer o price se a sua loja não estiver preparada para isso, que corre o risco de você ficar pior ainda, né? Lembrando, tá, uma observação importante, que o sonho, né, desse pessoal é se livrar do básico, mas assim, não é bem essa a história. A história é que o básico é muito importante para o nosso segmento, né? É interessante isso, porque eu, inclusive, tenho amigos, clientes, né? Todos os nossos clientes, a maioria deles me conhecem, e alguns, por quesito de visitar mais lojas perto ali, eu visitei e convivi mais com aquelas lojas, né? E alguns de nossos clientes ali têm justamente essa vontade, falando, nossa, eu preciso acabar com o básico, mas eu não posso, porque senão o cliente não vem na minha loja. Então, o que às vezes o trabalho tem que ser feito ali é a questão de trazer o cliente para comprar a obra toda, né? Ele não vir buscar só o cimento ali. E um outro ponto que ficou ali na questão de fretes, o senhor acha que, assim, eu vejo que as lojas vêm mudado bastante essa questão, né, na parte de fretes, porque, assim, as compras online nos ensinaram que as coisas têm custo para entregar. Então, então o senhor acha que a gente deve cobrar frete para entrega?
O quão minucioso isso deve ser depende da região. Por exemplo, nós temos o cenário de São Paulo, temos alguns participantes aqui da região mais populosa do país ali, e nós temos clientes aqui de uma região que tem poucos habitantes por metro quadrado, porque são regiões mais amplas, aqui na sala mesmo com a gente. Então, qual que é a sua visão sobre esse cenário de fretes? Por exemplo, um cenário da cidade de São Paulo, um grande centro, e uma cidade interiorana. Bom, acho que quem vai determinar isso é a concorrência. Normalmente, a gente consegue cobrar a taxa de entrega. Você vê, eu não falei frete, tá? Então, no pricing, tem um capítulo totalmente dedicado à forma que você vai dar a notícia ruim, né? Então, assim, ó, a gente cobra uma pequena taxa de entrega. Existe um passo anterior para a gente saber também, que vai remeter de novo à característica do ponto de venda. Se você é a melhor loja da sua cidade, se você tem o melhor mix da sua cidade ou do seu bairro, se você participa de algum grupo, se você tem alguma evidência, se você é maior do que o seu concorrente, você tem uma grande chance de ser a loja que dita a regra da região. Então, isso daí, normalmente, a gente acha que o nosso concorrente é que dita a regra da região. E isso não é necessariamente uma verdade. Cidades pequenas, a melhor loja normalmente é a maior. Na cabeça do consumidor, é a maior. Então, tudo que aquele lojista fizer, a concorrência vai seguir. Normalmente, a gente fica abaixando o preço e o concorrente abaixando também. Eu desafio aí o pessoal de repente, tentar inverter e analisar. De repente, você está vendendo cimento mais barato da cidade, aumenta R$1 acima do concorrente e vê o que ele faz. Porque, de repente, fica um matando o outro, e o objetivo do pricing, o objetivo de uma iniciativa como essa, é a gente massificar a teoria no mercado, chamar a atenção dos lojistas para que eles possam mudar essa realidade. Então, se a gente for o cara da região que dita a moda, dita a tendência, a gente põe 6 vezes, o concorrente põe 6 vezes. A gente põe em 12, o concorrente põe... Então, provavelmente, a gente vai poder fazer o frete. Normalmente, isso daí, a gente começa cobrando idade de desconto, cobra R$1, fala, mas é mais barato que a pizza. E aí vai... Eu já vi lojas que a gente teve que começar cobrando R$1. Depois a gente passou para 3, depois a gente passou para 6. Vai colocando E valor assim, mínimo para compra. aí a gente cobrava, dava o desconto, mas aparecia escrito lá, entendeu? Que estava Sim. sendo cobrado, entendeu? Então, isso no sistema acho que dá até para fazer. Então, até isso virar um hábito. O objetivo é começar, né? Um dia a gente tem que começar e tentar recompor isso. Quando isso não for viável, a gente vai ter que ser mais efetivo ainda na elasticidade de preço dos produtos de baixíssima notoriedade para compensar todo esse custo, ou seja, embutir na margem do resto o frete. Não vai ter jeito de escapar, né? A gente também tem que tentar embutir a taxa de pagamento, o parcelamento, tudo isso daí. Então, se a gente anuncia em 12, é só um anúncio, tá? Mas a gente tem que promover uma campanha interna para a gente não passar de 3 com os funcionários, porque tudo isso vai tirando margem da gente, tudo isso vai tirando lucro, né? Então, assim, não é o que a gente está falando lá para o consumidor final que é o que a gente quer fazer. A gente quer que ele pague em 12 vezes? Não. Mas ele quer que ele venha até a loja. A gente quer que ele compre o cimento mais barato? Não. Mas, de repente, se a gente tiver a possibilidade de ter 2 marcas de cimento, anuncia o mais barato, e a hora que chega lá, fala, tem esse outro aqui que é mais famoso, que é melhor. Então, técnicas e mais técnicas aplicadas que a gente consegue driblando, né, essas coisas que faz a gente sempre ficar com as margens muito baixas, muito baixas. Então, é mais uma questão cultural, né? A questão de frete é uma questão cultural. A gente sabe que nos grandes centros o pessoal já está mais ciente disso, até porque é vívido, né? A gente vê o dia a dia ali como é que é passar por uma marginal, por exemplo, o tempo que leva para atravessar e o quanto distantes são as coisas, né? E quando você identifica realmente que você é a referência no assunto naquela cidade, você consegue
atribuir, brincar com essas questões. Eu falo brincar, mas é fazer esses testes até onde a sua concorrência te acompanha, né? E daí, a partir dali, você sabe, opa, a partir dali ele começou a dar frete grátis, quando eu tô cobrando. Opa, peraí, colocar um valor mínimo para frete. E assim por diante. Eu acho que essa questão cultural é muito interessante. Eu tenho alguns clientes aqui que eles trabalham, que estão aqui na chamada, que eles trabalham com acabamento de alto padrão, produtos sob encomenda, produtos sob demanda específica, onde uma compra é específica para aquele cliente. Esse cliente, ele compra o atendimento, né? Então, a maior parte da questão de embutir o custo de um frete, embutir o custo de uma entrega, embutir essas questões, ele já aceitou o seu projeto, né? Que muitas dessas lojas trabalham sob projeto. Então, quando você tem esse atendimento de excelência, esse trabalho de excelência prévio, o detalhe do frete é só uma cereja do bolo, né? Então, muitas vezes você já embutiu no custo e mesmo assim está destacando e vai dar esse desconto para ele de um frete, você já embutiu isso num custo de um produto, porque o seu produto tem um valor agregado maior. Então, você consegue fazer uma jogada dessa, onde você consegue pôr uma cereja no bolo ali e fazer com que o cliente feche o negócio, que é para isso que a gente está aqui, para tentar fazer os clientes fecharem cada vez mais negócios. Um Uhum. ponto agora que é muito interessante ali, que é como precificar materiais compostos. Nós temos, por exemplo, produtos feitos com máquina de tintas, nós temos composição de ferragem armada, nós temos produto kits. Como que a gente consegue observar esses produtos compostos, por exemplo, onde a base tem uma margem curta, no caso da tinta, e o pigmento tem uma margem grande? Como a gente deve organizar essa questão, até mesmo cultural para o lojista, né? Uhum, uhum. Eu acho que é uma situação parecida com esses seus clientes que fazem venda de serviço, venda de conveniência, né? Então, quando a gente entra numa loja que a gente faz compra sob encomenda de produtos que a gente está comprando exclusivamente para aquele cliente, ele não está assim. Acho que se a gente fosse classificar o preço, ia ficar lá no final, mas ele dá aquela choradinha só para não perder o hábito do brasileiro de dar aquela chorada, né? Então, esses produtos, esse tipo de atendimento, ele pode ser aplicado em qualquer loja. Ele pode ter uma tendência, ter um canal de atendimento para você conseguir vender serviço, né? Toda vez que você vende serviço, você está pagando por ele. O cliente final está pagando por ele. Então, hoje você paga R$ 5 no quilo de batata. Se você for no McDonald's, você vai pagar R$ 25 no quilo de batata. Se você for no Outback, você vai pagar R$ 150 no quilo da batata. Por quê? Tem serviço ali embutido, né? A batata, se eu observar, talvez seja a mesma. Então, para a gente, na tinta é a mesma coisa. Se você quiser uma lata de tinta branca, daquela que todo mundo sabe o preço, daquela que tem em qualquer lugar, qualquer loja, você não vai poder passar ali. Se ela for uma tinta de marca famosa, você não vai poder pôr mais do que 18% de markup nela, ou 25%, dependendo da região. Agora, se você tem uma tinta que o código dela é 13.432, está na folha número 835 do catálogo, que aquela máquina só vai ter uma a 50 quilômetros de você, né? Então, assim, é conta, né? Isso vale, o cliente ele vai comprar. Uma boa referência são os concorrentes. Se você estiver na mesma cidade, uma loja exclusiva de tinta, ele está vendendo a mesma conveniência que você, porém, ele passou pela sua loja antes de chegar na fase da pintura. Ou seja, você mostra para ele, olha, na hora que chegar na fase de pintura, eu também tenho a tinta do sistema tintométrico aqui e tal, já pode até deixar comprado, a gente já parcela tudo junto. Então, a conveniência, ela custa muito caro. São Paulo, não sei se é assim em todos os lugares, aqui você pode escolher o posto de gasolina, né? Tem vários um do lado do outro. Aí você escolhe, às vezes, por 10 centavos de diferença, eu caio nessa toda vez.
Aí eu chego lá na loja de conveniência, pego um pão de queijo e um café. Aí eu pago R$ 10 no pão de queijo, R$ 7,99 no café, e ainda paguei a gasolina mais barata da avenida inteira que eu andei. Mas o que eu Incrível. economizei é menos da metade do que eu gastei no pão de queijo. Só que o detalhe é, eu não saio de lá com uma sensação de estar sendo enganado. Ao contrário, como a venda é uma coisa que ela é hormonal, ela traz um sentimento de felicidade. Quando a gente compra alguma coisa, a gente fica feliz. Não adianta. Entendeu? Então eu saio lá, além de eu ter economizado 10 centavos por litro da gasolina, eu ainda comi um pão de queijo delicioso, né? Então, assim, essa é a sensação que a gente tem que transferir para o nosso cliente. Então, ó, o cara, além dele comprar o cimento, a areia, poxa, ele também comprou uma tinta de máquina, nem precisou sair daqui. Eu servi um cafezinho para ele. Não é aquela loja que é tudo suja, que geralmente quem vai comprar tinta, né? Normalmente quem escolhe tinta, acabamento é a mulher. Normalmente. Então, quer dizer, é uma loja que ela pôde sentar, que não sujou a roupa dela de graxa, né? Não furou a calça dela no prego da banqueta. Então, assim, essas coisas, esses detalhes, eles trazem um serviço, né? Às vezes até o som, a iluminação da loja, a pessoa está lá, ela se sente bem, ela não quer ir embora. Então, ela vai ficando ali e vai comprando cada vez mais. Nessa hora que a gente tem que compensar todas as dificuldades de preço que a gente teve nos produtos lá da ponta aqueles 50 itens, entendeu? Porque ali a gente não vai conseguir. Porém, ele só veio para a nossa loja porque ele veio achando que aqueles produtos lá eram os mais baratos, eram o que ia mais atender o começo da obra dele. Então, assim, é realmente muito mais ligado à psicologia do que à administração de vendas, né? Então, é uma coisa muito visceral. A gente tem, assim, uma possibilidade de explorar uma coisa que a gente nunca explorou, que é o sentimento do cliente, né? O comportamento. Hoje, quando a gente vê comportamento dos supermercadistas que a gente usou lá no começo, principalmente nas grandes cidades, eles estão diminuindo os tamanhos das lojas e fazendo lojas pequenas em bairros. Então, assim, o engraçado, eu estava dando um treinamento de pricing anteontem para uma compradora, e ela falou assim para mim, e eu falo sempre, comprador não pode ser, repetindo, né? Comprador não é o cara ideal para fazer pricing, porque ele vai querer baixar preço. Aí ela falou assim, não, você tem razão, eu faço compra na minha casa para 2 meses, eu vou lá no atacarejo, eu vejo tudo que está mais barato, se eu vou usar sabão em pó, eu compro para 2 meses e tal. Eu comecei a dar risada, ela falou, por que você está rindo? Falei, não, porque você vê como são as coisas, é verdade isso. Eu vou no mercado praticamente todo dia, eu não estou preocupado com o preço, eu estou preocupado se cabe na minha mão, se eu consigo carregar uma sacolinha em cada mão, e aquilo lá, se eu tiver que ir lá amanhã de novo, eu vou de novo, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria, né? A gente ficou tão nítido, deu vontade de pedir para gravar aquela conversa, porque ela falou que ela é compradora de uma grande empresa. Ela falou que ela está programada, ela vai fazer a compra de supermercado na casa dela a cada para 2 meses. Eu falei, meu Deus, né? Nem imagino assim, fazendo uma coisa dessa. Porque ela deve ter até uma planilha para Com ela saber certeza, de quanto ela preços. economizou. Exato. É, Porque, assim, a vida da pessoa é ter esse objetivo de definir custos, isso. definir custo do produto. A pessoa que define o custo do produto não necessariamente é a pessoa que tem que definir o valor de venda que ele tem. Então, É muito raro dar certo, tá? A gente realmente, aham, às vezes tira o dono disso, né? O dono, de repente, não, você quer ganhar mais, então você não precisa fazer isso. E a gente tem visto que funciona, porque geralmente quem abaixa o preço é o dono. Aí, se chegar um cliente e reclamar, ele vai falar, tá vendo? Tá todo mundo reclamando. Tá, às vezes é um cliente tá de, todo de mundo. 3 mil que você. É, Né? Então, mas assim, é assim, essa questão de pricing, né? De definir o valor de venda, né? Definir o custo é mais mecânico, né? Definir o quanto aquele produto ele realmente custou ali, como a gente viu, é como se fosse uma receita de bolo o quanto ele custou. Agora, definir o valor de venda é a parte mais crítica do negócio, é a parte aonde você tem uma missão social também na região.
Então, você tem que entregar o seu valor baseado nisso, não é só preço, é o seu valor. Então, quando a gente tem empresas que trabalham com serviço, a gente tem um valor agregado no seu produto, que é isso, esse é atendimento diferenciado. Aquela loja que refez o layout de venda para poder vender, ela tem lá a sua curva A, os seus produtos que a gente costuma comentar de ser boi de piranha que atraem os seus clientes, e daí, lógico que ela tem todo um pacote de opções ali para que ela recupere aquele investimento que ela teve, tanto nesses produtos de curva A para custarem pouco, e quanto também para que a loja esteja sempre bem organizada, né? Não é à toa que a gente vai numa grande franquia, a franquia ela tem o padrão, ela tem essa questão de manter sempre baseada em técnicas, baseada em psicologia de compra, baseado em tudo isso, para manter a sua loja num certo layout, né? Então, agora eu acredito que a gente tem um tema legal para fechar, é um tema mais específico ali, margem. Que margem a gente aplica lá na ponta da praia? Qual que você acredita ser o limite ali na questão da areia, tijolo, aquele material mesmo que atrai o cliente? Qual que você acha que seria o limite ali? Bom, aquilo ali, infelizmente, essa resposta quem vai dar para a gente é a concorrência, né? Não tem como, né? Então, assim, independente do preço que nós estamos pagando, tá? A gente não vai poder extrapolar o preço da concorrência. Se a gente quiser fazer alguma variação, 2% a mais ou 2% a menos e só. A gente não deve mexer mais do que isso. O que a gente tem que ver depois é o seguinte: será que o nosso departamento de compra ele está sendo eficiente? Né? Porque normalmente esses produtos que representam 50% do nosso faturamento, a gente despreza a negociação. Então, quando acaba o cimento, o tiozinho do pátio liga para o cara do cimento e fala: manda mais 800. Ele nem pergunta preço, ele nem pergunta nada, ele vai fazendo a reposição. Então, assim, esses 280 itens, em especial aqueles 50 que eu citei, eles têm que ser trabalhados com lupa, eles têm que ser feito pesquisa diariamente, eles têm que ser trabalhados assim de uma forma, porque é ali que está todo o nosso, metade da nossa faturamento, e às vezes ele vai estar ali quase 30% do nosso lucro nominal em dinheiro, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e inverter a curva. A gente tem que parar de dar atenção para os produtos de curva D, onde a gente está falando aí de 2.500 itens, que hoje, muitas vezes, se você concentrar tudo na mão de um único distribuidor, no único atacadista, você diminui, tira o peso da sua equipe de compras, tira o seu tempo disso. Hoje já dá para fazer até com tecnologia de reposição semiautomática ou automática. Tem empresas que fazem isso, né? Então, assim, tem todo um trabalho por trás da gente diminuir o tempo empregado na compra de produto. Mas nesses itens em especial, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer pesquisas diárias, pegar os orçamentos de todos os concorrentes que chegam na loja e tirar cópia, evitar de emitir o seu orçamento, porque senão o concorrente vai cobrir. Então, assim, são algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente faz que vai trazendo uma possibilidade, não da gente falar qual seria uma margem ideal, porém, da gente tentar não ficar sempre diminuindo a margem, né? E tentar, de repente, fazer o nosso concorrente também entender, né? Porque a gente não vai ser mais verdadeiro que a verdade. Tem duas lojas há 30 anos, uma do lado da outra. A gente não vai conseguir fazer o cara fechar nem vice-versa, nós vamos ter que trabalhar um do lado do outro ali. Então, se a gente conseguir trabalhar mais saudável, os dois, vai ser bom para todo mundo, porque independente do tamanho da cidade, às vezes, além desses dois, tem mais 12, mais 20, entendeu? Então, se pelo menos aquele que está perto de você trabalhar um pouquinho mais certo, a sua chance de rentabilizar mais melhora. Exato, exato. Então, a gente sabe ali que quem define mesmo essa curva A, o preço, é a região, é o concorrente. Então, o trabalho do comprador, aí que entra aquela missão dele de cumprir o negócio de reduzir custos, de sempre buscar o melhor preço, sempre buscar essas questões, né? Às vezes,
Eu vejo alguns clientes que trabalham com volume de compra muito grande de um certo produto de curva A, que fecha um contrato de disponibilidade. Então, ele vai lá e negocia um volume grande para ser fornecido durante um longo período em pedidos curtos. Então, ele já negocia esse preço. Então, não fica uma reposição ali do fulano do pátio. Fulano, "Ó, manda mais 2 pallets, manda mais uma viagem de areia." Então, se você fecha um contrato de fornecimento por um período, você já tem em sistema essas questões de volume que você vai vender nesse período, o previsto de que você vai vender nesse período futuro, você consegue chegar no seu fornecedor e falar: olha, eu terei uma demanda para este volume aqui. O que você consegue fazer nessa questão? Então, aí você inverte a figura. Você vira o cliente que está aí na sua loja com o orçamento de todo mundo. Você vira o cliente lá no fornecedor fazendo isso. Parece uma coisa básica? Parece. Mas no dia a dia, devido à grande quantidade de reposição que esses produtos precisam, né? Eu falo exemplo, areia, pedra, cimento, tijolo, devido à grande necessidade de reposição, acaba passando batido. E a gente está preocupado no quanto de custo ele está sendo gerado para vender ele, enquanto na verdade a gente tem que comprar melhor ele para atrair mais os clientes e vender os demais produtos da loja. Então, eu acredito que o grande aprendizado que a gente teve aí para o Matcom, para o material de construção aqui nessa aula de hoje, é basicamente essa receita do controle do equilíbrio, do básico com o restante da loja, do básico, o que focar nesse básico, que é comprar melhor, o que focar no restante da loja, que é testar essa elasticidade de margem que você pode ter desses produtos que o pessoal não tem o preço. Eu já tive clientes que falaram para mim assim: ah, mas se eu tiver só a louça do preço bom, eu não vendo, porque a pessoa fica rifando. Se eu tiver só a mais cara, eu não vendo também, porque eu sou taxado como mais caro. Mas se eu tenho as 3, que é a intermediária, a mais cara, a mais barata, eu vou vender a mais cara e eu vendo a intermediária e a mais barata fica. Então, é aquela questão, o cliente ele quer ter as opções do leque todo possível. É difícil a gente manter um mix de produto grande, uma exposição aceitável de todos esses produtos, mas é a necessidade. A gente tem loja física, então loja física é isso, tem que ter o produto físico ali quando a gente está nesse cenário, né? E já na parte da venda do serviço, né, da venda dos produtos sob encomenda, quando a gente tem a loja física, é justamente para isso, para fazer esse atendimento especial, para pegar o projeto do cliente na mão. Entender a necessidade do cliente em conjunto, muitas vezes, com um arquiteto, em conjunto, muitas vezes, com um profissional de design, para determinar o produto que o seu cliente precisa. Que é diferente do material de construção, que muitas vezes ele chega lá com uma lista a ser comprada, o produto, o cliente dessa região de serviços, né, dessa região de um produto específico, ele chega com um ambiente a ser preenchido, de uma maneira onde você está vendendo para ele a alegria de todos os dias, da iluminação, da tecnologia, muitas vezes que eu tenho clientes que vendem, além da iluminação, a automação disso tudo, como fica mais harmônico. Então, eu acredito que a gente conseguiu tirar alguns ensinamentos aqui dessa aula. Muito interessante aqui, seu Sérgio. Se quiser complementar aí para a gente não tomar o tempo de todo mundo aqui, eu acredito que Uhum. também deixar o contato seu, o que você também faz de consultoria em relação a pricing e em relação a esse tipo de serviço, que acho que agora é seu momento. Legal, vamos lá. Então é assim, pessoal, a gente tem uma provocação, né? Que a vida média do brasileiro há 15 ou 20 anos atrás era 60, 65 anos, alguma coisa assim. E hoje a gente tem visto aí que o brasileiro vive até 100 anos, 120 anos, 90 anos. Então a vida média aumentou muito.
Quando eu fiz uma pesquisa, eu procurei na internet, eu não encontrei nenhuma loja de varejo de material de construção com mais de 100 anos. Ou seja, eu não sei se esse negócio foi feito para fechar ou se a gente não aguentava e deixava de existir antes do nosso negócio, né? Porém, com essa longevidade, com todas essas tecnologias que a gente não pode mais ficar aceitando que é assim mesmo. E se a gente analisar desde o descobrimento do Brasil até hoje, mais de 500 anos, aparentemente as coisas no segmento são feitas da mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. Sempre tem um vendedor, sempre tem alguém. Então, existem empresas que pagam 25% para a equipe comercial delas para a gente comprar deles. Então, é um absurdo. A gente tem hoje como fazer, através de tecnologia, reposição da maioria dos itens de forma automatizada, a gente tem como fazer o pricing, a gente faz o layout das lojas, tudo que precisa para ser feito, para a gente tornar a loja mais atrativa, para a gente tornar a loja mais... que não a gente quase que expulsa o nosso cliente da nossa loja. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que fazer essa reprogramação mental e trabalhar com o objetivo de mudar realmente. Se a gente tem a intenção da nossa loja se manter no mercado, concorrer, né, diante da concorrência com uma atratividade, então a gente tem que pegar e se reprogramar, propor a ver o que a gente quer fazer. Para quem precisar disso, pode passar, né, pode me procurar, não tem problema. Não sei, depois acho que vai estar minhas informações, né? E a gente está à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Eu me coloco à disposição e agradeço o convite, e agradeço vocês pela paciência, tá bom? E estou aqui, estou à disposição. Beleza. Muito obrigado. Obrigado a todos que vieram e participaram dessa nossa aula aí com o seu Sérgio. Eu sou o Antônio, aqui da New Standard, mais uma vez reafirmando. A gente está aqui sempre para trazer soluções inovadoras, trabalho para vocês sempre estarem à frente dos seus concorrentes. Então, é isso que a gente está trazendo, tá? O seu Sérgio é o primeiro disso tudo com um tema especial para vocês e a gente com certeza vai trazer muitos outros temas para que vocês possam estar sempre antenados e na frente dos seus concorrentes. É isso que a New Standard quer trazer para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado a todos aí, uma boa noite e até mais. Obrigado, sucesso. Tchau, tchau.